Olá pessoal, meu nome é Diogo, sou médico veterinário e coordenador pedagógico do IFOP Educacional. Nós resolvemos gravar esse vídeo hoje com o intuito de ajudar os nossos alunos a se orientarem melhor para esse concurso de fiscal federal agropecuário. Afinal, uma boa estratégia de estudo é fundamental para você, candidato, alcançar seu objetivo. Muitos dos nossos alunos têm perguntado quais foram as últimas bancas do último concurso, quais matérias caíram mais, por onde eu começo a estudar. Então, com esse vídeo, nós pretendemos sanar todas essas dúvidas, além de outras que possivelmente você tenha. Para começar te animando, o concurso do MAPA te oferece salário inicial R$ 11.531,69, com previsão de aumento progressivo até 2014. Além de estabilidade, férias, 13º e muita realização profissional, não é mesmo? Assista o vídeo com muita atenção, porque a sua estratégia de estudo começa a ser montada a partir de agora. Você vai saber informações que podem ser decisivas para a sua aprovação. Vamos lá! Queria só lembrar você que dentro de cada matéria, os professores do nosso curso online vão ressaltar o assunto que mais importa dentro da matéria, para o concurso do MAPA. Todos eles praticaram muitas questões de concurso para oferecer a você um curso completo, focado e com resoluções de questões. Só mais uma dica, essa para te tranquilizar um pouco. Pessoal, existem 4 tipos de questões. Tem as questões fáceis, as medianas, as difíceis e as impossíveis. Não se preocupe com as impossíveis, porque se ela é impossível para você, ela também é, no mínimo, muito difícil para quase todo mundo. Se você acertar as questões fáceis, as medianas, a maioria das difíceis, parabéns, você vai ser aprovado, tá certo? Então deixa as impossíveis para o final, se der tempo. Então vamos lá, nós vamos começar falando dos concursos que já tiveram nesses últimos anos. Nós tivemos 3 provas nesses últimos anos. A primeira em 2001, a segunda em 2004 e a terceira e última em 2006. Em novembro de 2001, nós tivemos uma prova que foi o famoso CESP que elaborou, da Universidade de Brasília, UNB. Famoso por quê? Porque o CESP gosta de fazer provas em que o candidato deve marcar certo, errado ou deixá-lo em branco. Caso você marque uma opção errada, automaticamente uma questão que você acertou é anulada. Você perde ponto. Isso acaba causando um certo temor pelos candidatos, né? Mas só lembrando, questões desse tipo, quando se tem dúvida, não se marca. Deixe em branco, ok? Foram 20 questões de certo ou errado para a parte específica. Cada uma tinha 5 itens, da letra A até a letra E. Então, na verdade, foram 100 questões que o candidato tinha que marcar certo ou errado, ou deixar em branco. A prova foi dividida em 2 etapas. A primeira era uma prova objetiva, essa é normal. O candidato chega lá, faz uma prova de múltipla escolha e vai embora. Depois, quem era classificado ia para um curso de formação de fiscais federais agropecuários, lá em Brasília. E tinha uma nova avaliação, podendo ser eliminado ou não. Mas essa segunda parte não era de se temer muito não. O negócio era passar na prova objetiva. Foram abertas 320 vagas para veterinários e as inscrições eram feitas de acordo com cada área. Então, o candidato já tinha que escolher a área que ele ia trabalhar. E ele competiria apenas com o pessoal dessa mesma área. As áreas eram inspeção de produtos de origem animal, laboratorial, defesa animal, vigilância agropecuária, fomento e fiscalização da produção animal. Lembrando que a maioria das vagas eram para a área de inspeção. O candidato também escolhia a cidade que ele ia concorrer à vaga. Por exemplo, um candidato quer fazer a prova para Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Ele fazia inscrição para inspeção em Santa Maria e competiria apenas com os candidatos que fizessem a mesma opção. Brasília ficou com a maioria das vagas, 32 vagas que correspondia a 10%. As provas eram realizadas nas capitais de cada estado. Em 2004, a banca foi o NCE/UFRJ. Como que aconteceu? Para elaborar a prova, eles juntaram a Fundação Universitária José Bonifácio com a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro, por intermédio do Núcleo de Computação Eletrônica. A prova teve apenas uma etapa, com uma prova objetiva e uma prova discursiva, que é a redação. A prova objetiva era composta por questões de múltipla escolha, de A a E, com 5 itens. A prova discursiva perguntava ao candidato quais seriam as medidas a serem tomadas caso ele estivesse no serviço oficial e recebesse uma notificação de uma doença de alta disseminação. Ou seja, quem estudou os programas sanitários
já tem embasamento para responder essa questão, que é uma questão generalista, tá certo? A prova valia 80 pontos e a discursiva 20 pontos. Já no concurso de 2004, eram 120 vagas para veterinário e não havia divisão por área. As provas eram realizadas nas capitais, só que o candidato fazia a prova para o Brasil inteiro e, de acordo com a classificação, o candidato escolhia a cidade que queria trabalhar. Em 2006, a banca foi a Fundação José Pelúcio Ferreira, FJPF. A prova foi também de uma etapa, sendo a prova objetiva de múltipla escolha, com também 5 itens, totalizando 50 questões, além da prova discursiva. Na prova discursiva, caiu uma questão que era o assunto do momento, influenza aviária. Então, a prova pedia para o candidato descrever sobre a doença influenza aviária e também a de Newcastle. E as duas fazem parte do PNSA, que é o Programa Nacional de Sanidade Avícola. A prova objetiva valia 80 pontos e a discursiva 20, igual a do concurso anterior. No concurso de 2006, eram 170 vagas para os fiscais federais agropecuários veterinários, não havia divisão por área e o candidato escolhia o estado que iria se candidatar, com a classificação por nota e outros quesitos. O candidato escolhia a cidade que iria trabalhar. Brasília ficou com 28 vagas e foi a cidade que mais absorveu candidatos novamente. As provas também eram realizadas nas capitais dos estados, ok? Então, nós falamos dos concursos em geral. Agora nós vamos falar das provas, tá certo? Primeira coisa, a prova do CESP de 2001, quais foram as matérias que caíram? Foram 5 questões de português, como eram 5 itens em cada uma, o candidato tinha que avaliar 25 questões. Inglês e espanhol, o aluno tinha que fazer 2 provas de língua estrangeira, inglês e espanhol, totalizando 6 questões. Informática eram menos, apenas 4 questões. Conhecimentos gerais e Código de Defesa do Consumidor, repare que foram cobradas juntas, totalizando 5 questões. E conhecimentos específicos eram 20 questões. Nesse caso, como eram 5 itens em cada uma, nós podemos observar que a representatividade de pontuação por matéria deve ser levada muito em consideração. A específica, por exemplo, na pontuação final, correspondia a 50% dos pontos. Então, ela é a matéria disparada mais importante para o candidato conseguir muitos pontos, seguida de inglês e espanhol, tá certo? Essa representatividade das matérias altera conforme o edital. Então é importante observar isso, porque varia de banca para banca. Assim a gente sabe em qual matéria focar na hora de estudar, ok? Sempre focar na que vale mais ponto. Em alguns casos, nas que temos mais dificuldade, para não zerar nenhuma prova, senão você é eliminado. Mas não vai ser o seu caso, né? Já na prova de 2004, português foram 10 questões, você podia optar por inglês ou espanhol. Lembre-se que na prova anterior era inglês e espanhol. Nessa era uma ou outra. Informática, 10 questões. Conhecimentos gerais e Código de Defesa do Consumidor novamente juntos, também 10 questões. Já conhecimentos específicos eram 20 questões com peso 2, ok? Então, uma questão que você acertava valia 2 pontos. Então, uma questão específica valia o mesmo que 2 de português, que 2 de informática, etc. Então, mais uma vez, frisando, pessoal, específica é a matéria que mais vai te contar ponto. Então, nós podemos concluir, pessoal, que a importância das matérias básicas para a pontuação do candidato varia de acordo com a banca. Então, quando sair o edital, não deixe de observar isso. Por exemplo, informática, teve prova que ela representava 13% dos pontos e teve prova que ela representava apenas 6%. Então, às vezes, por mais que o candidato tivesse muita dificuldade em informática, não valia a pena ele se esforçar tanto para ele deixar as outras matérias de lado, porque as outras matérias representavam mais pontos para ele no final das contas. O candidato não pode zerar em hipótese alguma, mas também ele não precisava morrer de estudar, porque senão ele está perdendo os pontos de matérias mais importantes. Agora, nas matérias específicas, nós vamos falar dos tópicos que caíram mais nos últimos 3 concursos. No CESP, você pode observar, por esse quadro, que inspeção ficou em primeiro lugar, com 33% das questões.
Epidemiologia, em segundo lugar, com 22% das questões. Programas sanitários, com 14% das questões. Repare que esses 3 primeiros tópicos corresponderam a quase 70% da prova. Quem dominava esses 3 tópicos, era possível conseguir praticamente 70% dos pontos da prova na parte específica. Em seguida, programas de autocontrole, que são BPF, PPHO e a PPCC, organismos internacionais e doenças. Doenças são tantas doenças da lista da OIE, como algumas de importância para o país que não são da lista da OIE. E também DTA, com 3% das questões. Já em 2004, os programas sanitários corresponderam a 40% das questões, seguido de inspeção e tecnologia com 20%, doenças com mais 20% e epidemiologia com 5%. Veja que programa, inspeção e epidemiologia nessa prova correspondia por 65% das questões. E se a gente somar as doenças, correspondia a 85% da prova. Imagina quem estudou focando nessas matérias, pessoal. Certamente aumentou a chance de passar, não é verdade? Depois, seguido pelos programas de autocontrole, organismos internacionais e uma matéria nova que caiu, que foi o Vigiagro. E a DTA não caiu nessa prova. Já em 2006, a nossa última prova, inspeção em primeiro lugar com 20%. Programas sanitários e doenças empatados em segundo lugar com 15%. Depois, programas de autocontrole, DTA, caíram 2 questões sobre fiscalização da alimentação animal, epidemiologia, organismos internacionais, Sisbov e vacinas caíram 1 questão de cada. Repare que nesta prova teve uma diversidade maior de questões, mas mesmo assim, 40% das questões foram inspeção, programas sanitários e epidemiologia. Então, nós observamos que 5 tópicos foram os mais importantes: inspeção, programas sanitários, epidemiologia, programas de autocontrole, além das doenças em geral. Em 2001, esses tópicos foram responsáveis por 88% das questões. Em 2004, por 90% das questões. E em 2006, por 65% das questões. E dentro das inspeções, o que caiu mais? Agora nós vamos detalhar as matérias, a parte mais esperada por você, não é mesmo? Afinal, que matéria caiu mais nesses últimos concursos? 48% foram sobre inspeção e tecnologia de leite. Lembrando que esse valor de leite foi muito alto, porque na prova de 2001 caíram muitas questões de leite. Já em 2004 caiu apenas uma, e em 2006 não caiu nenhuma. Mas é muito importante a gente lembrar que houve fraude, a mídia noticiou, então a chance de cair questão sobre inspeção de leite é muito alta. Em segundo lugar, inspeção de bovino, com 42% das questões. Em terceiro lugar, inspeção de aves. E em quarto lugar, abate humanitário, que caiu 1 questão. A inspeção de pescado, de suínos, de mel e de ovos não caíram. Mas eu só queria ressaltar que a inspeção de pescado cresceu muito nesses últimos anos. Então pode ser que caia uma questão ou outra, mesmo porque em concursos estaduais costuma cair. A inspeção de suínos, o Brasil é um grande exportador da carne suína. Teve embargo pela Rússia e outros países, como vocês verão nas aulas. Então a gente não elimina. Não seriam 2 matérias que a gente estudaria no início, mas no final a gente tenta guardar um tempinho para elas, beleza? Dentro dos programas sanitários, o que mais caiu foi o PEND-CEBET, com 38% das questões, seguido do programa de raiva, do programa de febre aftosa, do programa de suídeos e do programa de equídeos. Vale ressaltar também que o Programa Nacional de Sanidade Avícola não caiu nas provas objetivas, mas foi tema da questão discursiva de 2006, onde se pedia para falar da influenza aviária e da doença de Newcastle. O mercado de aves também cresceu muito nos últimos anos, então a gente deve ter uma atenção especial com as aves, tanto na parte de inspeção quanto na parte do programa sanitário. Os programas Penesco, de caprinos e ovinos, e o apícola, não acredito que seja objeto de questão. São pouco expressivos para o país, na aula o professor irá te explicar melhor. Então, a gente deixa para estudar no finalzinho, se der tempo, ok? Mas algumas doenças de caprinos e ovinos são importantes. O professor vai abordar muito bem isso com você. Agora tem algumas matérias que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a próxima prova.
A primeira delas é o SUASA-CISB. Essa matéria tem sido objeto de muito empenho do mapa. Em vários concursos estaduais já se tem cobrado essa matéria. A outra é o SISBOV, uma matéria fácil de estudar e caiu uma questão no último concurso. Pode cair de novo. E atenção, pessoal, mormo, importantíssimo. Você já deve saber, houve vários surtos em diversos estados no Brasil de mormo, o que tem preocupado muito o Ministério e todo o setor equídeo. É uma doença que, por lei, tem que sacrificar o animal. Essa doença pode, inclusive, ser tema da prova discursiva, da redação. Estude bem. A outra doença é a BSE, uma doença temida em todo o mundo. E no Brasil teve um caso. É outro possível tema de prova discursiva. Saiba tudo sobre essa doença. Na aula tá bem bacana para você ver. Mais uma dica, pessoal. Quando for estudar legislação, fique atento aos prazos, às exceções, às palavras-chave, como nunca, sempre, no máximo, no mínimo, maior que, menor que. Quem pode fazer alguma coisa, quem não pode, e o que é facultativo e o que é obrigatório, certo? Próximo passo, por onde começar a estudar. Então, para facilitar a sua vida, nós fizemos uma lista de ordem de prioridade para você estudar, de acordo com a relevância histórica de cada matéria para o concurso, ok? Então, o que a gente recomenda é que você comece estudando pelo programa de brucelose e tuberculose. Por quê? Foi o que mais caiu no concurso e também é o que mais cai nos concursos estaduais, seguido do programa de raiva, de febre aftosa, de sanidade equídea, suídea e avícola. E depois, as inspeções de bovinos, aves, suínos e leite. Caso queira trocar, estudar as inspeções primeiro e depois os programas sanitários, não há problema. Mesmo porque você vai ter que estudar esses dois tópicos para fazer a prova do mapa, certo? Em seguida, epidemiologia, programas de autocontrole. Lembrando que nas últimas 3 provas, esses tópicos foram os mais abordados. Então, a gente tem que estudar e revisar principalmente esses tópicos. Assistam às aulas com calma e anotem tudo. Em seguida, DTA, organismos internacionais, SUASA-CISB, SISBOV, fiscalização da alimentação animal, tecnologia de carne, importação e exportação, que é o Vigiagro, PNCRC de animais vivos, que fala sobre o uso de anabolizantes em bovinos e doenças. Doenças, você está se perguntando, mas doença cai tanto e você colocou lá no meio da lista. É pelo seguinte, nós recomendamos que você estude as doenças ou por aqui, ou melhor ainda, de forma intercalada com as outras matérias. Mas essas doenças que não são dos programas. As dos programas precisam estudar enquanto você está estudando os programas, ok? Eu estou falando de outras, como por exemplo, algumas da lista da OIE que não estão nos programas sanitários brasileiros. Doença é uma matéria enorme, então talvez não valha a pena você dedicar tanto no início dos estudos. São tantas doenças que não compensa a gente dedicar tanto tempo para elas, porque se cair, pode cair qualquer doença. Você teria que gastar tanto tempo para se preparar para ganhar um ponto ou outro, que é melhor você garantir primeiro os pontos de outras matérias, entendeu? Essas questões podem ser que entrem naquelas impossíveis. Às vezes, com a sua experiência de vida, você até acerte, ou talvez com a sua sorte mesmo, né? Mas não deixem de estudar as doenças. Elas caem, só não se matem de estudar essas doenças, mesmo porque não cai detalhes. Cai, a princípio, a forma de transmissão, os sintomas, a prevenção e o controle, basicamente. O principal mesmo. Às vezes, perguntam qual o agente e suas características, mas lembre-se, tem as questões impossíveis. Depois, inspeção de pescados, orgânicos, PNCRC, que é o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes de Frigoríficos, inspeção de ovos, de mel, o penesco, genética e outras. Sendo que dessa última lista, dá um destaque maior para doenças. As outras não são tão importantes. Pessoal, o IFOP está há 3 anos trabalhando em turmas presenciais e resolvemos montar esse curso online agora. As videoaulas estão realmente muito boas. Foram gravadas em estúdio para atender o aluno online. Não tem vídeo de sala de aula sendo aproveitado. Então, você que está assistindo, não perde tempo com pausas desnecessárias que acontecem em sala de aula. Os professores estão focados em ministrar o que cai em concurso, tá certo? Espero que esse vídeo possa te ajudar nesse seu planejamento de estudo.
muito boa sorte para o concurso e o IFOP está à sua disposição no que você precisar. Será um prazer ajudá-lo. Quero frisar com você que sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. A oportunidade está aí, depois de 7 anos, então faça a sua parte. Prepare-se. Investir em você é o seu melhor negócio. Grande abraço, tchau!